Eu acho que entrou agora, será? Boa noite, pessoal. Vão me falando se tá tudo em ordem, estão ouvindo bem, o som tá jóia. Bom, tentar dar uma introdução, enquanto eu não acho aqui o Dr. Ricardo Petraco, eu já achei. Vou dar uma acenada aqui para ele. Bom, fazer uma introdução então sobre o assunto de hoje. Estamos mais uma vez falando de Covid, de coronavírus, né? E a gente vai fazer um bate-papo muito bacana, esclarecedor, para poder explicar e orientar o pessoal, orientar os seguidores, a população sobre essa tal síndrome pós-Covid, né? O Covid persistente ou long Covid. Achei aqui. Guardando a entrada, Dr. Ricardo Petraco. Olá! Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem, Petraco? Tudo bom, Rodrigo? Como é que tá? Good evening. Para Como vocês que... é cedo ainda, 7 horas, né? Eu não consegui No fazer meio a da tarde. pontualidade. Eu não Para consegui fazer a paulistas, no meio da pontualidade tarde para britânica. trabalhar, né? Pois é. Eu tentei fazer a pontualidade britânica, mas aí eu tive problemas aqui com a live, não estava dando conta, tive que Ah, não, fechar mas dá o, um charme, dá um charme. Se o atrasar um pouco, dá aplicativo. um charme, eu acho. Só um pouquinho, né? Para ficar entre Inglaterra e Brasil, né? Para ficar mais ou menos. É, não, tem que ser no meio termo. Bacana. Bom, é um prazer falar aqui contigo, tá, Ricardo? Fiquei muito honrado e lisonjeado com o convite. Um cara de um currículo extenso, eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal. Antes eu vou me apresentar aqui também, tem muita gente que te segue, que está me vendo. Depois eu vou deixar esse vídeo no meu próprio Instagram, né, no YouTube. Então, até para o pessoal saber direitinho, quem não me conhece, eu sou Rodrigo Santiago, eu sou pneumologista, eu fiz faculdade em Marília, me formei na Unimar em 2007 e vim para São Paulo, fiz 2 anos de clínica médica, 2 anos de pneumologia na Santa Casa. E estou em São Paulo desde 2008, um caipira paulistano, com esse sotaque puxado do interior, que eu sou de Barretos. E, poxa, estou aqui no epicentro do Covid do Brasil desde o início, né? São Paulo foi onde tudo estourou e a gente está aí já chegando já em um ano, né? E muitas coisas já são respondidas, algumas ainda têm as suas dúvidas. Acho que é importante a gente falar não só do Covid persistente, como dar uma pincelada depois em algumas questões tão claras para a gente que para algumas É. pessoas ainda são duvidosas, mas da minha apresentação feita, eu gostaria que você se apresentasse, Ricardo, falar pro pessoal quem é você, de onde você vem, o que você está fazendo aí na Inglaterra. Conta aí para a gente um pouquinho de você. Olha, eu sou gaúcho, eu me formei em medicina em 2002 na antiga Fundação de Porto Alegre, que hoje é a Faculdade de Ciências Médicas. Daí eu fiz 3 anos de medicina interna na Santa Casa, em Porto Alegre. E daí eu vim para cá em 2005, no final de 2005. E depois de 12 anos de residência aqui, eu virei cardiologista. Então é uma jornada interessante. E claro que nesse tempo tô aqui há 16 anos já, eu perde um pouco o contato com o Brasil, inevitavelmente, né? E interessante que essa pandemia foi, na verdade, um dos motivos que me colocou mais em contato com colegas aí, com amigos e brasileiros.
Então foi uma oportunidade de a gente trocar muita experiência. O que a gente achou muito interessante é que no começo, quando o negócio explodiu na China, janeiro, fevereiro, explodiu na Itália, a gente não sabia nada de nada, né? Então eu imagino que 10 anos atrás, 15 anos atrás, seria muito difícil de se comunicar e de aprender coisas sobre o vírus em si. E, na verdade, em fevereiro, março, quando o negócio chegou aqui, já tinha artigos publicados sobre Covid, já tinha um entendimento muito bom. A gente fazia isso que a gente está fazendo agora, a gente fazia por conferência com os italianos e com os chineses até para tentar entender o que está acontecendo. Então, na verdade, a minha posição agora de ficar mais perto do Brasil durante a pandemia foi um dos lados bons desse desastre, né? Que demonstra essa troca de informação. O que a gente está fazendo hoje, por exemplo, entramos em contato, temos alguma coisa em comum, que é essa falta de ar, esses sintomas que fazem parte da nossa especialidade. E hoje a gente está discutindo isso aqui e muita gente pode se beneficiar, né? Tem o lado ruim dessa expansão da mídia social, que tem as muitas fake news que são espalhadas, mas se a gente pode focar no lado bom, tem muita coisa que se espalha rapidamente e de qualidade. Então, acho que a gente tem meio que uma obrigação de tentar discutir isso para o público geral, né? Exato, exatamente. A gente até faz parte, a gente se conheceu praticamente assim, né? Num grupo de notáveis da área da saúde, o Derrube as Fake News, né? Hashtag Derrube as Fake News, que a gente faz parte. E com muito orgulho a gente sempre vai fazer o possível e impossível para trazer essas informações verdadeiras para a população, né? É muito triste a gente ver que é triste a gente ver que as tias do WhatsApp têm tanto poder, né, de decisão em conduta, e é revoltante ver médicos formados que deveriam ter um conhecimento diferenciado nesse sentido, seguindo as tias do WhatsApp, né? Isso é muito complicado. Mas vamos lá, acho que a gente pode começar a dar uma entrada realmente no assunto, né? Até puxar um pouquinho do que você falou. É realmente interessante como no início a gente ficava muito receoso com tudo que estava acontecendo, né? E aí a gente foi tendo informação e foi buscando informações, a gente foi buscando artigos. E é importante o pessoal saber, principalmente os leigos, os não médicos, que não é qualquer artigo que a gente pode pegar e falar que esse artigo é bom, esse artigo não é. Esse artigo está falando o que eu quero escutar, né? Esse artigo está falando o que eu quero acreditar. Poxa, é lógico que a gente queria muito uma receitinha de bolo para todo mundo que tem Covid, vai lá, vai usar essas medicações e não vai ter nenhum problema. Seria muito mais fácil, né? Mas não é assim que funciona. Então, por isso que a gente tem que tomar demais cuidado com essas fake news que estão por aí. E as pessoas têm que realmente procurar pesquisar melhor quem que vai ser o médico que você vai querer confiar, quem você vai querer conhecer, assim como em todas as áreas. A gente não vai atrás de indicação, a gente tem que ir atrás da indicação de quem que vai escutar, né, para dar as informações e orientações mais adequadas. Bom, e no Covid, uma coisa muito interessante, quando eu tive o convite para falar do Covid e do pós-Covid, eu tenho um grande amigo, que por sinal te conhece, Dr. Danilo Maxud, ele está fazendo uns vídeos muito bacanas para orientar também o pessoal, eu sempre faço questão de colocar no meu Instagram, e ele me convidou para trabalhar no SUS depois de mais de 5 anos que eu estava fora do SUS, para fazer um ambulatório de pós-Covid, né, em Guararema, aqui do lado de São Paulo. E, poxa, por um motivo ou por outro, depois que minhas filhas nasceram, eu parei de dar plantão, né? Faço mais consultório, faço visita, e alguns lugares que eu trabalhei por muito tempo, trabalhei muito tempo no Jaçanã, lá no Hospital São Luís Gonzaga, trabalhei aqui em Guarulhos, no Hospital Pimentas Bom Sucesso, em PS, em UTI e tudo mais, e acabei saindo por vários motivos, que não vem aqui o caso ficar falando, porque é realmente difícil trabalhar no SUS, pessoal, não é todo lugar que tem uma estrutura adequada, não vou nem falar só de remuneração, que lógico que isso conta, né? Mas estrutura, você ter todos os cuidados necessários para os pacientes. E esse lugar de Guararema, eu vou aplaudir aqui, porque realmente deu uma estrutura sensacional, e fomos lá, eu como pneumologista, ele como cardiologista, a gente faz esse acompanhamento, esse atendimento desses pacientes no pós-Covid. E imagina só, para a gente acompanhar esses pacientes, para a gente atender esses pacientes, eles estiveram internados, né?
Não foi uma ida ao pronto-socorro e fez diagnóstico, não. E aquela coisa, né? Uma piada até um pouquinho infame, para ficar internado no SUS tem que estar quase morrendo, não é É, verdade? é, é. Então, assim, a gente pegou pacientes que estiveram internados, pacientes jovens, inclusive, que tiveram quadros graves e que, graças a Deus, sobreviveram para vir passar conosco. E a gente vai avaliando o que é interessante a gente fazer de investigação para ver que, ó, esse paciente está tudo bem, esse paciente vai ter alta. Ah, não, esse paciente a gente precisa prosseguir uma investigação, ver o que está acontecendo. E aí foi muito legal que eu costumo falar que o projeto me conquistou, porque eu sou caipira, então eu moro perto de onde eu trabalho. Dificilmente eu vou para muito longe para ir trabalhar. E lá eu pego uma hora de rodovia. É um sábado por mês, é verdade, mas eu gostei demais de tudo que a gente foi pedindo e as coisas foram acontecendo, né? É, é. Então a gente pede os exames laboratoriais que a gente acha prudente fazer num paciente que está em recuperação do pós-Covid, a prova de função pulmonar, que eu brinco que é o nosso eletrocardiograma, né? A nossa espirometria, nosso dia a dia para a gente avaliar o funcionamento dos pulmões. Tomografia é uma coisa muito importante de se olhar, porque raio-x, infelizmente, não ajuda em nada para o Covid. Né? Em alguns casos, o paciente tem algumas alterações, lesões pulmonares encontradas numa tomografia e a ausculta respiratória muitas vezes está normal. Então, até o exame físico em si acaba não sendo tão importante na hora da ausculta de um paciente pós-Covid, de um paciente Covid, né? Pós-Covid, então nem se fala. Então, a gente avaliar qual que é o melhor momento de pedir uma tomografia. Não tem por que já pedir uma tomografia com um mês depois da alta. Às vezes não tem sentido, não dá tempo de ter essa digamos, regeneração, né? essa melhora tomográfica. A gente também tem que pensar em não onerar demais também o sistema. E, obviamente, a parte cardiológica, né? Que você vai até me ajudar melhor, mas pelo menos um eco para avaliar como que ficou a questão cardíaca, né? Muitas vezes pode ser necessário fazer uma investigação mais profunda, porque a gente sabe que tem comprometimento em alguns pacientes cardiológicos importantes, né? Miocardite, a gente tem alguns histórios de pericardite também. Então, me conquistou demais fazer esse ambulatório, e quando você me chamou, falou, pô, legal, vamos ver, mas vamos fazer esse bate-papo, vamos falar tudo que a gente sabe, mas infelizmente é muito importante a gente falar que continuamos sem saber tudo, né? É. E não existe uma receita de bolo, assim como não existe receita de bolo para tratar o paciente com Covid, não existe a receita de bolo para tratar o paciente no pós-Covid. A gente sempre individualiza muito. Então, eu queria saber também um pouquinho de você, da sua experiência que você tem com esses pacientes que você tem visto, estudado, enfim. Falar um pouquinho da sua impressão sobre o long É, COVID. bem cedo no. Deixa eu só abrir a porta do meu cachorro aqui. Calma, vai embora, vai lá. Senão ele vai latir aí, vai ficar ruim. É. Bem cedo no desenvolvimento da doença, todo mundo se deu conta que ela afetava o coração mais do que os outros vírus, né? E como tu descreveu, alguns pacientes apresentam esse quadro de inflamação no coração, que a gente chama de miocardite, e muitos deles, em torno, na verdade, 50% daqueles que desenvolvem miocardite no hospital acabam vindo a falecer ou ter doença grave. Então, como a gente sabia que o Covid podia afetar o coração mais que outros vírus, a gente começou a observar também que depois do paciente ter tido alta e ir para casa, muitos me contatavam com sintomas, sintomas assim, eu diria até assustadores, assim, de muita falta de ar, muito cansaço, muita fraqueza, muita astenia, que a gente chama, né, aquela falta de energia, e muita falta de ar, e até outros sintomas, assim, que se tu olhasse, se não soubesse sobre Covid, tu diria que era uma coisa cardíaca grave, dor no peito, parecia angina, né? E obviamente, porque a gente não sabia nada da doença, isso eu digo assim, depois em julho, agosto, quando passou a primeira onda aqui, e todos esses pacientes vinham nos procurar no consultório com esses sintomas, a gente, todo mundo, claro, meio que se apavorou, disse, olha, então deve ter uma epidemia de doença cardíaca deixada pelo Covid. E é claro, como tu disse, esses sintomas de falta de ar, de fraqueza, de falta de energia e dor no peito, eles, na verdade, eles não tem muitas coisas que podem causar ele. Ou o coração, ou é o pulmão, ou é essa síndrome pós-viral, né, de recuperação, que a gente chama. Eu me lembro que eu tive uma pneumonia, eu voltei de uma viagem há 3 anos atrás, do Ano Novo, em que todo o hotel ficou doente, eu me lembro. Isso antes do Covid, né? E foi uma pneumonia viral, eu acho. Eu fiquei 4 dias de cama.
E me demorou acho que um mês e meio para mim conseguir voltar ao meu normal. Tinha cansaço, falta de ar, foi horrível. Então, na verdade, agora eu olho para esses pacientes com um paciente com eles também, pelos sintomas que eu tive nessa minha experiência 3 anos atrás. Então, o que a gente começou a fazer? Aqui também existe já essa se chama de clínica do Covid longo, né? Que é, na verdade, liderado por uma pneumologista também, como tu. E na Petraca, verdade, peraí, eu acho que deu uma travada aí. Eu acho que deu uma travada aí. Pessoal, ajuda a gente. É só ali dele que está travando ou eu também? Eu acho que a sua conexão deu uma caída, deu uma falhada, é, tanto na imagem quanto no som. deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu acho que ele vai. É só ele. Foi só você mesmo. Melhorou? Agora voltou normal. Tá, perfeito. Melhorou. Era só o seu mesmo. Vamos lá. Você estava falando, Então, desculpa, você falou da sua pneumonia viral que você teve, você sentiu muito igual os pacientes que estavam falando agora, né? E exato. aí, Então, eu tive até parentes, amigos, colegas que tiveram Covid e começaram a ter esses sintomas depois do Covid. Óbvio, a nossa função como cardiologista, no começo até eu estava até preocupado e queria fazer os exames de forma muito rápida neles, né, para descartar qualquer problema cardíaco. E o que a gente se deu conta é que existe uma proporção muito grande de pacientes que não têm nenhum problema cardíaco. Eu me lembro aqui de 3, 4 da minha cabeça, que tiveram Covid, que fizeram esses sintomas depois por semanas ou até meses, de falta de ar, de dor no peito, cansaço, assim, tinha homens de 40 e poucos anos que jogavam futebol, faziam esporte e não conseguiam subir a escada do apartamento deles. Então, assim, tu olha para eles e pensa assim, tem alguma coisa muito errada com eles, né? E, na verdade, tu faz todos os exames e a gente faz... como tu falou, são três tipos de exames que o cardiologista faria aqui para excluir que tem algum problema no coração. O primeiro é a eco, como tu disse, que mostra a capacidade do coração de bombear, que é um exame que demonstra que se o Covid afetou o teu coração, pelo menos não afetou a capacidade de bombeamento, né? E um exame um pouco mais avançado que a gente tem aqui, que vocês têm aí também, mas eu acho que aqui no NHS, no SUS daqui, até consegue, mas demora um pouco mais, que é a ressonância magnética. E a ressonância magnética, ela permite a gente ver, fazer uma coisa que a eco não permite, que chama de caracterização tecidual, ou seja, tu consegue ver dentro do coração se existe alguma área por exemplo, de fibrose ou de que o tecido tenha morrido durante o Covid, entendeu? Existem estudos dizendo que uma proporção muito grande de pacientes que tiveram Covid e saíram do hospital, se tu fizer ressonância magnética neles, tu vai ver que existem infartos ou morte tecidual do coração em alguma área. Mas a gente acaba fazendo esses exames aqui e tu não vê nada de anormal depois. E tem um terceiro exame, que é um exame de sangue, que ajuda a gente a identificar quais os pacientes que têm esse problema de insuficiência cardíaca ou de falta de bombeamento de sangue, que é um exame de sangue que ajuda a gente a eliminar isso. E a gente viu muito paciente com eco normal, ressonância normal e esse exame de sangue normal também. E o que a gente acaba fazendo como cardiologista? Eu olho para eles e assim, olha, tu tá com tanta falta de ar, tá sentindo tão fraco. Se não é o coração, o que eu faço? Eu passo para o pneumologista, né? E a gente acabou fazendo essas clínicas juntos e o pneumologista me dizia a mesma coisa. Olha, eu fiz todos os exames nele, eu fiz tomografia, eu fiz espirometria. O pulmão do paciente está normal. Então, existe uma proporção grande, eu acho, dessa síndrome de pós-Covid, o Covid longo, que na verdade é até bom que o paciente ouça isso, né? Que não tem nada de errado com o pulmão e com o coração. É simplesmente... E aí a gente entra naquele território que a gente não sabe da causa, né? Se alguém perguntar aqui, mas o que causa isso? Eu acho que ninguém vai saber responder ainda, que é essa doença sistêmica de fraqueza e de incapacidade de se exercitar, que tu deve ter visto muito também aí, né, na tua experiência, né? demais, né? Essa complicação, né, pessoal, do decorrente da infecção viral acaba causando essa inflamação difusa e multissistêmica.
E eu lembro direitinho quando eu fazia clínica médica na Santa Casa, e quando a gente ia mandar algum caso para os psiquiatras, vou mandar um beijo para minha irmã, que é psiquiatra, e um abraço efusivo a todos os profissionais da área da saúde mental, né? Como psiquiatra e psicólogos são importantes nessa pandemia, tanto para quem ficou doente, quanto para quem está com medo de ficar doente. Meu Deus, passou da hora de falar E, naquela e, hesitação de psiquiatra é médico de doido, né? Tem que parar com isso não, e e procurar ajuda quando precisa. essa clínica de Covid long que a gente tem aqui, ele tem um psicólogo na clínica, porque a grande maioria dos pacientes tem muita dificuldade em lidar mentalmente com essa, Sim, digamos assim, destruição que o Covid trouxe na vida deles, né? Então, assim, é exato. muito importante isso. E é como tu falou, não tem nenhum estereótipo, um estigma, assim, a gente... Ah, o cara era o britânico tem muito aqui de ser metido a macho, a fortão, assim. Não no sentido machista, mas no sentido de não reclamar, né? Então, tu pega aqueles escocês forte, gordo, clássico, assim, jogador de rugby, que assim jamais reclamaria de nada e eles vêm no teu consultório com falta de ar, assim. Então não quer dizer que não é uma reclamação que tem que levar um estigma de fraqueza, né? Essa ansiedade, esse o fato do Covid e da doença afetar a tua capacidade mental. Eu acho que, como tu falou, é tão importante quanto nós, clínicos, de excluir que tem problema cardíaco ou pneumológico, é ver um profissional de saúde mental que te ajude a entender como sair dessa, né? É por isso que eu estava falando, quando na Santa Casa a gente tinha muito assim, ah não, esse paciente é psiquiátrico, e aí os psiquiatras sempre falavam, né? Descartem todas as causas orgânicas para mandar para a gente, né? Isso a gente está falando uma residência de clínica médica, de psiquiatra, numa Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Hoje em dia a gente sabe muito bem da importância desse acompanhamento multidisciplinar, isso é não só importante como fundamental, e aí a gente vê, e é o que eu falo para os pacientes, a gente vai tentar descartar. Você acabou de falar dos seus exames que você faz para descartar algum problema cardiológico mais sério, mais evidente de um paciente com um pós-Covid, e eu também tenho os meus exames para avaliar e descartar algum problema respiratório, pulmonar que eu tenha como entrar com algum tipo de tratamento ou medicação. Mas não exclui o fato de que a gente tem que tentar achar algum problema realmente emocional, um problema de ansiedade, depressão desse paciente, associado. É verdade, sim, que algumas vezes entre aspas, apenas a depressão ou apenas a ansiedade que pode levar a esses sintomas. Em alguns casos pode, mas não é a grande maioria. A grande maioria das vezes está muito associado, tudo muito linkado, muito junto, né? E a gente vê muito desses problemas osteomusculares, inclusive. Uma coisa que eu comparo muito, eu nunca peguei dengue, e para o Brasil é uma coisa... eu sou um sortudo de nunca ter pego dengue nesse país, né? Impressionante. Mas quem já pegou dengue, sofreu com as dores musculares que isso leva também por semanas, né? Eu costumo comparar e muitos desses meus pacientes que tiveram tanto dengue quanto Covid e têm esses sintomas do pós, né, do long Covid, do Covid persistente, eles realmente falam, nossa, realmente parece. Só que vai mais persistente, parece que vai mais tempo do que o que o paciente sofria com a dengue. E aí é que eu estou falando, é difuso, é multissistêmico, então a gente tem que tentar tirar o que é mais grave, né? Será que esse paciente não está infartando ou está num risco de infartar? Vamos investigar direitinho com o cardiologista? Ou será que esse paciente, qual que seria a coisa aguda mais grave do pulmão? TEP, né? Embolia pulmonar. Será que esse paciente não tem um risco de estar apresentando alguma trombose, né? E aí a Tu tem gente... visto TEP nessa clínica pós-Covid? Não, chega a pedir tomografia. Quando chega comigo, não deixo dar o tempo de virar o pós, né? Eu já peço exame. E aí eu vou em cima do dedímero. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês, para os leigos. Dedímero é um exame cocô. Eu nunca gostei do dedímero em si, isolado. Eu sempre achei que só atrapalhava do que ajudava. E ele continua sendo um exame muito errático, né? Muito inespecífico. Porém, neste momento de Covid, quando você pega paciente com grupos de risco importantes, como obesidade, como hipertensão, diabetes, idoso, ou mesmo histórico de coronariopatia, cardiopatia, e com o dedímero bem alterado, não estou falando um pouquinho, não, bastante alterado, poxa, não tem como a gente não descartar. Né? Para tentar explicar e desenhar para o pessoal. O que a gente vê muito na inflamação do Covid, na inflamação pulmonar? Você tem... Eu tenho até uma coisinha aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar para vocês o desenho aqui dos pulmões, né? E aí eu quero mostrar para vocês os alvéolos.
Os alvéolos são esses cachos de uva, né? E a gente tem os brônquios, que é onde a gente vai levar o ar para os alvéolos e a gente vai ter a troca gasosa lá. Quando o paciente começa a ter muita inflamação, começa a ter muitas, às vezes tem secreção, às vezes não, mas tem a descamação alveolar. Então os tecidos do alvéolo eles vão descamando e vão soltando. Né? Nesse soltar, isso pode criar trombo. Então, quanto maior a inflamação pulmonar do paciente, maior a chance dele estar assim com esse dedímero alterado e maior a chance dele ter essas tromboses. O Ricardo está falando agora há pouco dos infartos, né? Como se o tecido morresse. Nada mais é do que isso também, essa isquemia, esse infarto pulmonar. Então a gente viu muitos estudos mostrando muitas pessoas que foram a óbito, né, nesses estudos de necrópsia, mostrando microtromboses, microinfartos, e que quando tem muito, pode ser algo realmente muito grave. Mas Quando tem pouquinho... Mas quando tu vê eles na clínica pós-Covid, porque, claro, ele chega no hospital, ele pode ter um infarto ou uma trombose pulmonar, uma embolia pulmonar, mas quando ele, depois de semanas ou meses, quando está na clínica de pós-Covid, tu chega a ver, tu chega a fazer diagnóstico novo de tromboembolismo na clínica ou isso é uma coisa mais incomum? Meses não, mas eu vou te dar um exemplo agora de 23 dias, né, ou seja, 3 semanas, de um paciente de 38 anos de idade, magro, sem grandes problemas de saúde, e ele não chegou a ter internação, ele chegou a fazer uma tomografia num outro serviço e passou comigo no consultório, e tinha muita tosse, só que não reclamava tanto. Falou, não, minha falta de ar é quando eu tosso muito. Mas sabe aquelas pessoas, você falou do escocês? Sabe aquelas pessoas que tem que ser levado pela mãe ou pela esposa para falar, não, doutor, não tá legal, né? Ele ainda tá tendo sim, não sei o que, não sei o que. Eu falei, pedi os exames laboratoriais para ele, inclusive o dedímero. Ele demorou para me mandar. E geralmente eu quero ver no mesmo dia ou no dia seguinte esses exames. Ele demorou 3 a 4 dias para me mandar o resultado. E o valor de referência era 500, deu, sei lá, 2.000. Eu falei, nossa, mas já tinha 3 ou 4 dias. Eu falei, não, então agora repete. Porque infelizmente pode acontecer erros de laboratório e ele não estava instável, né? Repetiu e deu, sei lá, 1.900, 1.800. Eu falei, não, pode fazer uma angiotomografia que eu quero ver isso direito. TEP, tromboembolismo pulmonar. E o paciente depois de 23 dias do início dos sintomas, né? Isso são 3 semanas, gente, né? Então esse paciente... E ele teve sintomas leves no começo, Rodrigo? Tosse e febre. Tosse e febre. Então nada assim, na verdade no começo ele não estava no hospital. Nem ficou internado. Ele nem ficou internado. Agora eu não me lembro de cabeça, mas ou ele não tinha um serviço que ele não confiava no hospital, eu acho que nem convênio ele tem. Ele acabou tendo que pagar pelos exames, entendeu? Então você vai vendo algumas coisas. E agora falar de outros exemplos que a gente viu muito acontecer aqui conosco no hospital, a gente passa a visita. Lá no início não se passava tanto anticoagulante no pós-alta. Hoje em dia o paciente recebe alta, ele acaba recebendo algumas semanas de anticoagulante oral, né? Algumas vezes pode ser o próprio enoxaparina, né? A injeção para o pessoal, o Clexane famoso, ou hoje em dia a gente tem, ainda bem, a gente tem vários anticoagulantes orais novos, bem mais fáceis de tratar do que a varfarina. Eu nunca fui muito fã da varfarina, o famoso Marevan. E aí a gente vê alguns pacientes que por uma razão ou outra acabavam não usando, ou não quis comprar, porque era caro e tudo mais, voltando depois de 2, 3 semanas da alta com embolia pulmonar. Não foi nenhum, nem 2, nem 3. Eu perdi as contas. E tem um caso que é para, inclusive, ser publicado, a gente está com alguns amigos, que eu nunca tinha visto isso. O paciente teve embolia pulmonar e IAM, e infarto. Ele teve no mesmo evento, na mesma reinternação, embolia pulmonar e infarto. Então, quando a gente vai vendo esses pacientes que têm esse maior risco, a gente tem que tomar um cuidado em saber o que tem que ser feito numa alta ou mesmo no acompanhamento ambulatorial, né? E a dificuldade é por quanto tempo tu vai anticoagular ou deixar o sangue deles fino, que chama, né? Essa é uma coisa que a gente não sabe. Essa é a grande dificuldade. Nossa, onde eu fico mais tenso com isso tudo, porque vocês cardiologistas têm muito mais experiência com anticoagulante do que nós pneumologistas. A gente trata a embolia pulmonar, 6 meses, um abraço, passar bem, né? Vocês têm um monte de paciente com FA, né? Fibrilação atrial e ficam usando o anticoagulante por longo tempo. Então, fui aprendendo até essa experiência com vocês e com amigos cardiologistas, mas a gente, infelizmente, também não tem essa resposta, né?
Porque uma das coisas que a gente viu no começo, claro, todo o aprendizado do Covid foi muito reativo, né? O paciente chegava, acontecia alguma coisa, tu tentava tratar, acontecia outra coisa, aí tu tapava o outro buraco, aí tu criava outro buraco aqui. Então, o que aconteceu no começo é que muita gente começou a dar anticoagulante porque se viu que é uma doença trombótica. Então, se começou a dar anticoagulante meio que assim para todo mundo que chegava com Covid Indiscriminadamente. indiscriminadamente, e alguns começaram a ter hemorragia até cerebral na internação. Então, é aquela coisa assim de não se afobar e não dizer que todo mundo tem que receber uma medicação só ou uma terapia só. Isso é um dos problemas que a gente tem com uma doença como essa, que a gente não entende muito, é que a maioria do público, dos nossos pacientes, eles gostam de um médico confiante, um médico dogmático, que saiba a resposta. E nessa doença, se tu é dogmático, se tu é confiante, se tu diz que tu não diz que tu não sabe, tu provavelmente é mentiroso, porque ninguém sabe nada sobre ela. Então, quando a gente tenta responder de forma um pouco mais cautelosa, como a gente aprendeu na ciência, a gente acaba virando assim, mas esse médico não sabe nada. É E inseguro, né? a gente, na verdade, só está dizendo o que é a verdade, né? A gente não sabe sobre a doença. Então, quando tem aquela ansiedade do público, mas eu ouvi falar que tem que dar anticoagulante, eu quero tomar também. E daí aquele risco de terapias populacionais, né? Todo mundo agora vai começar a tomar um anticoagulante em casa. Tu imagina, a chance de tu ter uma hemorragia ou de sangrar é muito alta, né? Então é por isso que a gente tem que. É por isso que essas clínicas até de Covid longo, essa doença que está aparecendo agora, são muito importantes, né? Porque a gente não vai deixar o paciente se automedicar ou tomar decisões que não envolvam a discussão com a gente, né? Que é muito importante para eles isso. E a gente vai ver realmente o paciente que precisa de fazer algum tratamento específico e o paciente que realmente vai fazer parte da grande maioria dos pacientes que não precisa de nada. É, é. Isso é muito complicado. Hoje eu atendi um paciente amigo, colega médico. Não é amigo porque senão eu teria ficado muito mais bravo com ele, né? A gente criou uma amizade mais agora, mas é colega médico. E ele tomou toda aquela pataquada de coisa sem evidência alguma de tratamento precoce. Cloroquina, ivermectina, azitromicina no primeiro dia. Pessoal, azitromicina é um antibiótico que funciona para matar bactéria. O Covid é um vírus. Algumas vezes ele causa uma infecção bacteriana associada ou secundária, mas a gente tem visto que nem a maioria das vezes. Eu via muito mais pneumonia bacteriana secundária no H1N1 do que no Covid. Hoje em dia a gente vê que quando realmente precisa de antibiótico a gente vai introduzir, mas na maioria não precisa. Enfim, esse colega, paciente, ele fez transaminases acima de 300 e 500. TGO 300, TGP 500, uma coisa assim. O que é isso, gente? Hepatite medicamentosa para um paciente de 40 anos, magro, saudável e que muito provavelmente ia ficar muito bem sem nada. Eu estou falando de uma pessoa de 41 anos. É. Imagina umas trans... para o pessoal saber, né? TJ, TGP, os valores de referência, coisa de 35, 40 no máximo, tá? Ele estava com 500. 500. Imagina isso num paciente idoso. Imagina isso num paciente que já tem algum grupo de risco, que ele já um alcoólatra. Às vezes as pessoas esquecem, né? Uma pessoa que sofre de alcoolismo, que bebe todo dia, ainda mais nessa pandemia, já está toda vez debilitando o seu próprio fígado. Aí na hora que a gente vai realmente precisar de alguma medicação, né, Petraco? Vamos supor que a pessoa, de repente, precisa de um anticoagulante, ou ele precisa realmente de um corticóide numa dose alta. Ele não tem mais fígado para poder metabolizar isso. Então aquele negócio mal não faz, espera lá, faz sim. Faz muito mal sim, né? Então a gente tem que saber individualizar cada paciente, tanto no quadro agudo quanto no pós-Covid, né? No long Covid. Tem caso até de pré-transplante hepático, né? Claro, são casos raros também, mas de gente que tomou 3, 4 vezes mais ivermectina que deveria ter tomado, porque a gente tem que se lembrar que tem uma parcela da população que não tem conhecimento técnico, então ele vai assim que olha, se essa pílula faz bem, eu vou tomar umas 10 por dia, que eu não vou pegar Covid. Teve um caso até de americano que morreu, um casal que morreu, porque veio o absurdo, que tomou a hidroxicloroquina, que era para ser dada para um animal, para um peixe, uma coisa absurda que eu ouvi falar, que tu acaba vendo quando tu espalha esse drama, assim, ou esse sensacionalismo de que alguma coisa vai curar todo mundo, né?
é difícil, porque a população inteira está querendo acreditar em alguma coisa, na crença, né? Então, quando vem alguém e fala de forma bastante convincente que existe uma terapia que funciona, que eu vi isso na minha tia, ou no meu vizinho, ou nos meus pacientes, dá para entender o porquê que as pessoas ficam angustiadas e querem essa terapia mágica, né? Mas que infelizmente ela não existe. Pelo menos até agora que a gente saiba, ela não existe. Eu estou E cada vez mais desestimulado a querer achar que vai ter alguma coisa para tratar o Covid. A gente tem cada vez mais que fazer o pessoal saber da importância das vacinações, que eu acho que é o único meio realmente. Vão saindo cada vez mais drogas, mais tentativas e é, não dá. A gente vai vendo os estudos mais a fundo, você que é um estudioso, um pesquisador, quando a gente começa a pegar os estudos mais a fundo, realmente acabam demonstrando que não está adiantando brigar com o vírus, né, pessoal? Vamos cuidar não, da saúde antes, porque a sua chance de evoluir bem quando pegar o vírus vai ser melhor, né? De se sair dessa. E vamos tomar vacina logo. Vamos brigar com os nossos governantes para ter vacina para todo mundo logo. Né? Não vamos ficar brigando entre nós, um com o outro, porque eu gosto do político X, ele gosta do Y. Não, vamos brigar com todos eles lá de cima para ter vacina para todo mundo logo. Isso é o mais importante, é. porque medicação tá difícil. Teve até na época dessa discussão inicial da terapia precoce, uma das coisas que a gente falou foi exatamente isso, que essa sensação de imunidade que tu vai ter ao tomar uma medicação que não funciona, vai fazer tu não te cuidar, né? Tu vai na rua e tu vai, não vou usar máscara, não vou me cuidar porque eu tomo essa medicação. Isso com certeza foi contribuiu para aumento de infecção na população que se sentiu tipo assim, protegido por medicações que não funcionavam, né? Mas teve uma colega nossa que entrou aqui, a Melissa Palmieri, a famosa doutora Melissa Palmieri, que é uma Crack. especialista em vacinas em São Paulo. Ela fez uma pergunta muito boa. Ela perguntou assim, como é que faz para a gente se proteger da doença do Covid afetando o coração ou o pulmão? E uma coisa que a gente aprendeu nessa pandemia é que a pandemia do Covid e o vírus dessa vez, ele acabou selecionando os pacientes de mais risco, ou seja, o paciente com diabetes, com doença cardíaca, com obesidade. Então, é como se esse paciente não tivesse muita reserva, né? Ou seja, todo mundo pode pegar o vírus, mas se um desses pegam, eles podem vir a ter doença grave. E o mais interessante é que se notou, isso funciona para a obesidade e para o diabetes, que quanto maior é o teu descontrole da glicose, o teu açúcar no sangue, quanto mais alto o teu açúcar no sangue, maior a chance de tu morrer pelo vírus. Então virou um grande problema também agora para os médicos de família, para os endocrinologistas, que não só eles têm que saber quem é o diabético da tua população, mas manter o diabetes bem controlado. Porque se o teu diabetes não está controlado e tu está com açúcar lá em cima, a chance de tu vir a morrer, de tu pegar a doença e vir a morrer é muito mais alta do que tu tá com a doença controlada. E a mesma coisa se aplica para a obesidade. Quanto maior o teu índice de massa corporal, maior a chance de tu vir a morrer ou ter doença grave relacionada ao Covid. Então, a gente sempre disse isso antes, né? Tem que ser saudável, tem que se cuidar, tem que perder peso e exercitar. Mas agora, na verdade, durante o Covid, é simplesmente a ponta do iceberg que a gente está mostrando aqui, né? Que se não for o Covid, vai ser outra doença que vai te matar no futuro. Então, essa é uma grande dificuldade que a gente tem de tentar controlar os fatores de risco dessa população de milhões de pessoas que podem pegar a doença, né? Sem dúvidas, isso falou tudo, porque mas o fulano morreu, ele era tão novo. Vai ver o peso dessa pessoa. Às vezes as pessoas acham que. Eu não estou querendo, pelo amor de Deus, isso aqui é papo de médico, é um papo muito sério. Ninguém está falando de gordofobia, longe disso, tá? Mas é fato sim que a obesidade é muito complicada para as pessoas em geral, e ainda mais quando a gente vai falar de Covid, que é a doença do momento, né? E aí a gente precisa realmente fazer isso que você está falando, que é orientar com que as pessoas cuidem da sua saúde. Eu costumo falar, cuida da sua saúde para não ter que cuidar da doença, né? Eu costumo falar, Petraco, não sei se você chegou a ver, eu tenho 5 passos, esses aqui não precisa nem ser vendido, sabe? 5 passos para evoluir bem depois de pegar, para evoluir bem caso pegue Covid, né? Isso serve para qualquer doença infecciosa, né? Eu, como pneumologista, a gente pega muito isso. Então, cuidar das doenças crônicas, que você estava falando agora. Você tem que cuidar direitinho da sua hipertensão, da sua diabetes, da sua asma, do seu DPOC, né?
Passo 2, se alimentar bem, né? Porque você, com uma boa alimentação, você já consegue os nutrientes necessários, as vitaminas, e evita a obesidade, que é um grande mal, talvez o maior. 3, beber bastante água, né? A gente precisa realmente manter um bom... manter a boa hidratação, proteger os rins, né? Equilíbrio, manter um bom equilíbrio, né? 4, isso vai acabar, você vai ver que tem muito a ver com você como cardiologista, eu como médico do sono, como pneumologista. Dormir bem, né? A própria obesidade leva muitas pessoas a terem a apneia do sono, muitas vezes, e a apneia do sono pode aumentar a chance de ter taquiarritmia, infarto, derrame cerebral, né? Entre outros problemas, até bater o carro. Eu tenho apneia do sono, eu trato, eu já bati o carro já. Né? Então, dormir bem, você recarrega suas energias, você melhora a sua imunidade. E 5, que a gente falou lá atrás, é saúde mental, né? Ser feliz. É muito importante a gente tentar evitar esse lance de muita ansiedade, muito estressado, pedir ajuda quando precisar. E nada mais é do que esses 5 passos são o quê? Cuidar da saúde. Né? Cuidar da saúde antes de ficar doente, porque na hora que você pegar, você tem grande chance de ficar muito bem. Atendi agora há pouco, o último paciente da minha tarde, um senhor de 65 anos, obeso, hipertenso, diabético, e está no 12º dia de Covid, sem sentir nada. Nada, nada, nada. Veio por conta da preocupação. Claro que eu estou em cima, eu pedi os exames laboratoriais que eu acho prudente e tudo mais, mas assim, ele tem tudo, a gente vai vendo, né? O paciente tem uma curva, é difícil ele estar indo muito bem e cair demais. Esse paciente tem tudo para ficar muito bem. Então, apesar disso tudo, ele está controlando a saúde dele direitinho, os problemas que ele tem, e ele tem tudo para sair muito bem. Então, a gente vê muito isso no nosso dia a dia. A gente tem que também cuidar para não assustar todo mundo, né? Porque tem muita gente com doença cardíaca, hipertensão, diabetes, e não quer dizer que todo mundo que vai pegar Covid vai morrer ou ter doença grave. Então, sempre tem aquela pergunta do ponto de vista do paciente, né? O que eu posso fazer se eu tenho doença cardíaca, se eu tive uma ponte safena, ou um stent no meu coração, ou se eu tenho angina. Na verdade, não tem muito que tu possa fazer a não ser te proteger. E a gente sempre diz isso. A população em geral tem que se proteger. Se eu tivesse doença cardíaca, ou se eu fosse do grupo de risco, eu seria ainda mais paranoide com me proteger, com máscara, com lavar a mão, com isolamento social. E ao mesmo tempo, tomar minhas medicações. Ter certeza de que eu estou fazendo a minha doença está estável. Existiu aqui um grande medo na época do Covid, na primeira onda, que é por esse anúncio, essa recomendação do governo de tu não procurar o hospital, que os pacientes estavam tendo infarto em casa. Então, estavam com dor no peito, evoluindo para o infarto e não procuravam ambulância, não chamavam hospital. Então, o princípio é que se a tua doença está estável, está tudo bem, está tomando a medicação, tua vida está normal, tu não tem que te preocupar, tu não tem que entrar em pânico, não tem porquê tu querer ir para um cardiologista, ele não vai te curar da tua doença cardíaca. Agora, se tua doença está piorando, se está com dor no peito, se tu acha que está evoluindo de uma maneira que tu não gosta, claro, vai ver teu médico, né? A melhor maneira é a gente se prevenir. Mas não dá para assustar a população de que todo mundo com uma doença cardíaca, que é tão prevalente lá fora, né? Vai ter doença grave causada pelo Covid, né? Não é todo mundo que vai ter problema. Em cima disso que você falou agora, falar dos meus pacientes, né? Os meus pacientes asmáticos, portadores de DPOC. DPOC, pessoal, é doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Doença dos pulmões crônica por causa de muito tempo de cigarro. E obstrutivo porque obstrui os brônquios, fecha os brônquios, dificulta a respiração, dá cansaço, dá tosse. É o famoso enfisema pulmonar, né? E, poxa, uma pessoa fala, não, eu não fumo, eu já parei de fumar há 5 anos, e fuma por 30, por 40 anos. Gente, é muito difícil que uma pessoa tenha fumado mais do que 20, 25 anos da vida e não tenha nada na parte pulmonar, nenhum problema. Então precisa tratar para justamente ficar bem, para ter qualidade de vida e diminuir a chance de ter algum problema gerado pelo próprio DPOC. E o asmático é a mesma coisa. A gente sabe que asma grave, graças a Deus, é 3,5% a 5% dos pacientes asmáticos. Poucos pacientes asmáticos têm realmente asma grave. Agora, o que a gente pega muito é asma descontrolada, porque não está tratando. As pessoas às vezes pensam, eu tinha bronquite na infância, não tenho asma. Vai ver então se o seu fôlego é bom, se você consegue praticar esporte. Não, é sedentário, só trabalha, só anda de carro, não faz uma caminhada, não sobe uma escada, vai só de elevador. É uma coisa até muito invasiva que eu pergunto às vezes, Petraco. É melhor ainda quando está com o cônjuge do lado, né? E na hora da relação, né, a relação sexual? Consegue? Eu canso, né?
Você tem que chegar no momento de chegar no diagnóstico do paciente e ver se ele realmente tem alguma queixa. Esses pacientes asmáticos que têm asma descontrolada e não tratam, e muitas vezes eles acham que está controlado e não está, eles têm sim risco de evoluir mal. Eu vi com maus olhos quando eu vi o pessoal falando, não, o asmático não é mais grupo de risco. Pera lá, o asmático controlado não é grupo de risco. Controlado. Eu peguei vários pacientes asmáticos sem tratamento, jovens, lá de Guararema, que eu te falei, Suzão, paciente de 27 anos, paciente de 36 anos, sabe os meus stories, que tiveram pneumonia de mais de 50% de acometimento, porque não tratavam. E depois, com acompanhamento, fazendo tratamento de asma, hoje estão melhores do que na época, do que antes do Covid, porque agora tratam. Então, entra nisso também. O pessoal tem que saber que tem asma, tem que procurar um pneumologista para se tratar. Tem que saber que foi fumante, tem que procurar um pneumologista para ver se precisa se tratar, se tem alguma coisa a ser feita, né? Porque a gente tem que individualizar cada indivíduo, a gente não vai sair dando bombinha para todo mundo. A gente vai dar para quem tem necessidade de usar bombinha, né? Do asmático, do DPOC, coisa do tipo. Agora, uma coisa muito importante, estava até fugindo. A gente falou bastante das vacinas, é muito importante que a população tenha essa orientação de que o único meio da gente realmente sair disso são as vacinas. Mas uma coisa que eu vejo que muitas vezes nesses pacientes do Covid persistente, né, do pós-Covid, a reabilitação cardiopulmonar, né, fisioterapia respiratória. Esses pacientes nossos, né, cardiológicos e pneumopatas, eles que têm muita dificuldade por conta dessa fadiga, perda de massa magra, né, perda de musculatura, eles acabam tendo muita necessidade de fazer essa fisioterapia respiratória. E pacientes jovens que não têm grandes problemas de saúde, devem fazer uma academia com personal trainer e tal. Agora, uma pessoa que tem alguma comorbidade, algum problema mais, não vou falar grave, mas mais preocupante de ficar esperto, fazer essa reabilitação cardiopulmonar, né, fazer esses exercícios de fisioterapia respiratória com o fisioterapeuta, com o profissional, eu acho que acaba sendo de muito grande valia, muito útil para esses pacientes tentarem sair logo dos sintomas que eles têm nesse momento. Eu acho que a reabilitação é difícil também, é importante, difícil em uma situação como essa, quando a gente ainda está na onda do Covid, porque, claro, um processo de reabilitação, uma clínica de fisioterapia, uma clínica que vai envolver exercício orientado, envolve o ambiente que tu vai ter contato com outros. Então, aqui, por exemplo, no inverno, as clínicas de reabilitação tiveram que ser fechadas, porque, tu imagina, tu pega uns pacientes Tudo fechado. pós-Covid, ambiente fechado, fazendo exercício, respirando, hiperventilando, tu passa o Covid para todo mundo, entendeu? Então, no Brasil é um pouco mais fácil, porque tu pode fazer tua reabilitação num ambiente mais arejado, aberto, mas a recomendação que a gente sempre deu para todos os pacientes jovens, principalmente aqui, é que se tu exclui que tem alguma doença cardíaca, doença pulmonar, se excluiu da doença orgânica e o que tu está tendo realmente é uma fadiga pós-Covid ou a síndrome essa, a recomendação é toca a ficha, não para, não se sente que tu não pode exercitar porque tu tem falta de ar. Claro, tu não vai fazer nada que tu se sinta desconfortável, mas tu não precisa virar um sedentário e ficar sentado na cadeira ou na cama porque tu tem falta de ar quando tu caminha. Continua caminhando e segue o baile, como a gente chama. Uma das coisas que a gente observou aqui, que tu deve conhecer também, é essa síndrome do que a gente chama como é que é em português? A disfunção respiratória, né? É a incapacidade do paciente de aprender. O paciente tem que reaprender a A respirar. respirar. Exato. Claro, como tu perde um pouco a tua capacidade aeróbica, tu fica com falta de ar, tu hiperventila, tu acaba ficando tonto, sente mal. E isso vira um ciclo de que tu não aprende. Então, aprender a respirar, por mais que seja um processo automático, exige às vezes até cuidados de fisioterapeuta, né? Tem fisioterapeuta que só se especializa em reabilitação respiratória e ensinar o paciente a respirar. Isso é muito comum depois de AVC, né? Quando o paciente perde essa capacidade de controlar a respiração de forma normal para nós que não temos doença, né? Então, a reabilitação ela é difícil em paciente idoso, em paciente vulnerável, mas em paciente jovem que tem saúde, tem capacidade de ter um personal trainer ou de ir para academia e para o ar livre, o negócio é não desistir, não perder para a astenia que a gente chama, né? Exatamente. Não, falou tudo.
A gente pega o paciente que tem necessidade de tomar cuidado, a gente tem que colocar um profissional da área da saúde para ele. Agora, os jovens têm mais é que fazer sim exercício, fazer sim seu personal trainer e fazer tudo direitinho. Aqui, a gente inclusive, ele entrou pelo Instagram da mulher aí, um grande abraço para o meu amigo Wagner, eu vi a Rosiane também estava agora pouco, uma vez eu fiz uma live com ela também, fisioterapeuta respiratório. A gente tem muitos profissionais muito competentes, inclusive, Petraco, o pessoal tem feito até por teleorientação muitas vezes, né? Então isso ajuda bastante. Os meus amigos que eu costumo indicar, eles acabam até fazendo na casa do paciente. Isso ajuda também, porque não dá para o paciente sair contaminado em outros lugares. Então a gente consegue algumas vezes evitar alguma internação e tudo mais, fazendo tudo direitinho, né? Então é muito importante a gente mostrar mais uma vez essa necessidade do acompanhamento multidisciplinar, né? O acompanhamento multidisciplinar é importantíssimo, é fundamental para boa recuperação desses pacientes que, poxa, quando você pensa que já estão livres, vão sofrer um pouquinho mais com alguns sintomas. Infelizmente não são poucos, né? A gente tem uns vídeos que eu coloquei, a gente falou bastante disso também no feed, tá aí no meu histórico aí do Instagram. Poxa, às vezes até metade desses pacientes que tiveram sintomas podem ficar um bom tempo ainda sofrendo com algum desses outros sintomas, outros sinais. A gente tem que realmente dar E importância para saber como ajudar. a gente tá tocando aqui só no, meio que de forma egoísta, só na nossa especialidade, né? Que é falta Pulmão de e ar, coração. meio que pulmonar. Se tu vai ler sobre a Covid longo, é tudo um atlas que tu pode ler sobre sintomas, né? Neurológicos, dor de cabeça, dor muscular. Então não dá nem para entrar nesse mundo, não só porque a gente não entende, mas porque senão a gente poderia passar a noite inteira aqui discutindo isso, né? Mas eu acho que a minha experiência é que os sintomas mais debilitantes dessa síndrome longa são realmente essa perda da capacidade de exercício, né? São pessoas que antigamente, ou que até então faziam esportes, caminhavam bem e agora têm dificuldade realmente de fazer coisas mínimas que a gente chama na atividade diária deles, né? Então é por isso que eu acho que como tu diz, a principal função nossa é excluir que tem alguma doença orgânica grave com o coração e com o pulmão. E se esse não é o caso, daí é uma questão de segue em frente e vai melhorar com o tempo. Esse é outra grande lado positivo. Pelo menos até agora, eu não. Claro, a gente já tem alguns meses de experiência, mas a grande maioria dos pacientes que eu vi, eles melhoram com o tempo. Então, ele tem uma dificuldade, 2, 3, 4 meses, mas os que eu tenho visto da primeira onda, eles já praticamente estão voltando ao normal deles. Demorou meio ano, até mais, mas não é uma coisa que vai durar a vida inteira. Então temos que dar uma luz no fim do túnel para esses pacientes que têm sintomas, né? E o mais importante é mostrar para os pacientes que, principalmente os que têm mais risco, tá? De repente, quem está vendo a gente aqui, que não tenha tanto risco, mas que tem um pai, uma mãe, um irmão, ou mesmo você que está assistindo que é hipertenso, diabético, que está descontrolado, acabou o Covid, marque uma consulta com o seu médico de confiança, vai dar uma olhada para ver se está tudo bem realmente, porque um dos motivos da gente não deixar, entre aspas, né, a gente não deixar acontecer nada de ruim depois, é justamente detectar alguma coisa grave. A gente está tentando descartar. A gente pede os exames, pode descartar um problema cardiológico mais grave, um problema pulmonar mais grave. Não tem? Então, ó, tá tudo bem, tá Exato. chato ainda, você tá sofrendo com isso, eu não duvido. Dá uma olhadinha nessa questão emocional, vê se você vai precisar da ajuda do psiquiatra, do psicólogo, mas gostei do que você falou, segue a vida, segue o jogo. Né? Vai voltar a trabalhar, vai voltar a ser ativo, vai fazer exercício, seja com fisioterapeuta, seja com personal trainer, entendeu? Para realmente retomar a vida, para realmente vencer por completo essas várias batalhas que uma pessoa que teve Covid com sintoma acaba tendo. Rodrigo, eu acho que a gente não pode deixar de falar um pouco também agora, nos últimos minutos aí, sobre a importância da vacinação, né? Que vai ter muita gente que já teve Covid, que vai ter o Covid longo e que se acha que está imune à doença. Então, a gente tem que lembrar todo mundo que o fato de ter tido Covid, de ter essa síndrome crônica de falta de ar, de dor no peito, não só não é uma contraindicação para tu te vacinar, mas pelo contrário, é um aviso de que tu deve se vacinar, porque uma coisa que tu não quer é ter outro Covid em cima disso, né, no futuro.
Então, o ter sintomas persistentes do Covid a longo prazo não é uma contraindicação à vacinação, pelo contrário, é um dos grandes motivos para a gente estimular todo mundo a se vacinar, né? Que é uma mensagem que às vezes ainda é confundida por alguns pacientes que acham que vão ficar imunes já que tiveram a doença no passado, né? Exatamente, isso é importantíssimo, né? A gente tem muita responsabilidade de falar isso para as pessoas, de dar o exemplo. Daqui a pouco eu vou colocar no meu Instagram aí os meus tios-avós de mais de 90 anos, tudo tomando vacina, porque a gente tem que realmente mostrar e dar o exemplo para falar é importante, é fundamental, é necessário. Eu tenho já pacientes, eu estou atendendo muito Covid, então já tenho pacientes que pegaram 2 vezes. Eu acho que estou com 6, 7 pacientes que pegaram 2 vezes. Graças a Deus, todos eles foram muito bem. Mas, poxa, quem quer ficar correndo esse risco toda hora? Né? E ainda mais as pessoas que estão sofrendo com isso. Então, a chance realmente de sair disso tudo, voltamos a dizer, é através das vacinações. Vamos parar com essa babaquice de chip e vamos dar risada no negócio do jacaré que seja. Vamos usar as piadas a favor da vacina, né? A favor de orientar o pessoal. Eu costumo falar que o brasileiro tem bom humor demais, é o campeão mundial dos memes, mas vamos jogar isso a favor, sem ser inconsequente, sem ser irresponsável e de ficar repassando fake news o mínimo cabimento, né? Então a gente tem que realmente mostrar a importância que é para a população toda se vacinar. E se a gente tem que brigar, é brigar com os nossos governantes todos para que tenha vacina para todo mundo logo. Né? O pessoal está falando de variante e tal. Quanto mais rápido a gente conseguir vacinar o maior número de pessoas, menores serão os problemas com essas variantes que estão aparecendo aí. Exato. Alguém perguntou aqui quanto tempo depois de ter Covid tu pode vacinar. E a recomendação aqui, na verdade, é mais ou menos um mês depois de 30 ter, dias. ter a doença te vacinar. Ninguém sabe realmente, mas é só para tu evitar, primeiro, ter dois baques um em cima do outro e tu também passar a tua doença para outros quando tu acabar te vacinando. Então, acho que 30 dias é um número pragmático. Assim, tu pode ficar com tosse persistente, tu pode ficar com falta de ar, não quer dizer que tu não possas vacinar por causa de sintomas um pouco mais prolongados, né? Isso aí. Tem mais alguma pergunta aqui? Aqui, Vanessa Lugo, acho que se for Vanessa Lugo que eu conheço, a minha colega do tempos do colégio, em 1744. Que ela está sempre perguntando sobre pacientes cardíacos também. Então, todo paciente cardíaco levanta a camiseta e toca-lhe uma vacina. E outra coisa que a gente diz, né? Muita gente me perguntando isso. Até hoje me ligaram. Ah, mas qual vacina que tu acha que eu devo tomar? Primeiro eu digo assim, olha, se tu tá numa posição de escolher, tu deve estar num restaurante bom, né? Porque aqui não tem cardápio, aqui não tem menu, né? Aqui tu vai A que tomar tiver o na que sua tiver. frente, meu amigo. Exatamente. A A que você primeira tiver que na sua chegar, frente. já toma, já entra no centro de vacinação sem camisa, para deixar bem claro que tu quer tomar uma vacina no braço, né? Então, Falou assim, tudo. não vamos escolher vacina nesse momento. Talvez o pessoal que não é grupo de risco, tem 40 anos, está doido querendo tomar vacina, quando chegar de repente, sei lá, no final do ano, tiver um monte para escolher, beleza. Vocês esperaram, mas vocês vão ter essa sorte de repente de escolher. A gente tem que tomar que chegar na hora, né? Eu tomei a Coronavac, tô doido para tomar logo a minha segunda dose. E a gente não pode deixar de falar também, né, Rodrigo, desse grupo que agora nós fizemos parte aqui entre Londres e São Paulo, Brasil, de uma forma geral, que é esse grupo do Derrube as Fake News, que Hashtag derrube as fake é a news. nossa, é a nossa tentativa humilde de tentar esclarecer um pouco para a população e tentar frear essa pandemia que é pior que o Covid, que é a pandemia de fake news e de doenças exageradas. Então, é, é difícil a gente explicar em todos os detalhes, todas as maneiras de evitar isso, mas a maneira mais simples é de não espalhar vídeos e mídia de que não tenha fonte confiável. Por mais convincente que seja aquela pessoa, pode ser parente, vizinho, amigo, aquela pessoa que conhece há 30 anos, se não tiver fonte confiável, se não tiver estudos para comprovar o que ele está falando, a melhor maneira que a gente pode fazer isso de forma individual é não passar
essa mídia ou essa fake news para amigos e colegas, né? Se cada um fizer a sua parte, eu acho que pelo menos a gente consegue estancar essa expansão muito rápida, porque é assustador a quantidade de mídia, desinformação que anda circulando por aí, né? Acho que todo mundo tem um pouco de responsabilidade nisso, né? Muito. Inclusive, eu convido o pessoal a ver a live que você fez lá com o Dr. Fernando, né? O neurologista, tá lá no Instagram. Ficou muito bacana essa. Derruba as fake news, né? Ficou muito bacana esse bate-papo que você teve com ele também. E é isso, gente. A gente sempre vai poder indicar os nossos amigos e colegas e pessoas que sejam realmente comprometidas com a verdade, com a ciência e, obviamente, com o nosso juramento que a gente fez quando a gente formou, que é para salvar vidas, né? Então, poxa, acho que deve estar acabando aqui. É. Bem bacana, bateu 80 pessoas várias vezes aqui. Quero agradecer demais vocês todos. Doutor Ricardo, fala o seu Instagram pro pessoal te seguir aí, porque tem muita coisa bacana para você falar também. O pessoal te seguir Meu também. Instagram tá ali em cima, doutor, como é que chama? Doutor underline, linha de baixo, Ricardo DR Petrarca. underline, isso. A gente não está muito presente na mídia todos os dias, mas quando a gente pode, a gente dá uma explicação sempre que possível, né? E para os pacientes, para aqueles que tiverem sintomas do Covid, a dica é sempre essa: procure o seu médico, tenta excluir alguma doença mais grave, continuem se protegendo, porque essa doença não vai embora tão cedo, e tomem a vacina. Eu acho que se puder resumir em 3 recomendações, essas seriam as minhas 3 recomendações. Eu sigo o relator, assina embaixo. Valeu, Rodrigo. Um grande abraço, obrigado pela oportunidade e vamos manter contato, né? Estamos juntos aí nessa epopeia contra as fake news e a favor da vida, né? Eu que agradeço o convite, repito, fiquei muito honrado, né? E que tenha sido a primeira de várias outras. Exato, exato. Vamos falar um pouco mais amenas no futuro, né? Chega de Covid. Só que venham mais boas notícias, né? Todo mundo vacinou, tá vendo como tá sendo bom, né? Tá vendo como diminuiu? Que logo, logo o Brasil tem os bons números de Israel, que estão cada vez mais caindo as internações, porque lá eles conseguiram vacinar bastante pessoas. Vamos para a cabeça, diz o Diego T. Coelho. Esse conhece. Abraço. Valeu, Rodrigo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.